Mas por que não havia um interesse antes, né, no país inteiro, não só aqui no Rio Grande do Sul, de fazer esgotamento sanitário? Por um motivo bem simples. Tu enterrar cano não dá voto. Esse é o grande motivo que até 2007 não havia recursos para o saneamento. Rogério, por que o Sindiágua decidiu entrar desde o ano passado com pedidos de investigação sobre a gestão do governo Sartori na área do saneamento? Nós descobrimos que para o Vale dos Sinos, em 9 cidades do Vale dos Sinos, incluindo Canoas, havia um contrato de 521 milhões de reais. E esse contrato, até o ano passado, né, quando nós nos atentamos para isso, a Corsã não tinha efetivado ainda as licitações desses contratos. Então isso nos chamou a atenção e começamos a investigar por que não licitar um recurso que está à disposição e que é um recurso que é não oneroso para a companhia. E a partir daí desencadeou tudo isso que nós já sabemos hoje, né, dos problemas todos que tem, que a Corsã tenta refutar, mas não consegue, né? E nós então ingressamos, né, com algumas medidas aí no governo do estado. A gente denunciou isso pedindo providências para o governador Sartori, para o secretário de saneamento do estado do Rio Grande do Sul. Ingressamos também na Assembleia Legislativa, conversamos diretamente com o presidente da Assembleia, o deputado Marlon Santos, e denunciamos no Ministério Público de Contas e também no Ministério Público de Proteção ao Patrimônio Público. Então, desde lá, por conta disso, a gente pediu também para o governador Sartori que ele exonerasse toda a direção da Corsã para investigar o que estava acontecendo nessa crime de lesão praticamente, né, ao patrimônio da Corsã. Dos 521 milhões de reais já foram perdidos 233 milhões de reais, e esses já não voltam mais. O que ainda pode ser recuperado são 288 milhões que o Sindiágua luta até hoje para que a Corsã realize a licitação dessas obras. Esses pedidos de investigação já tiveram algum resultado prático? Após a denúncia do nosso Sindiágua, a promotoria pública se interessa pelo assunto e começa a questionar os diretores da Corsã por que não efetivaram essas obras. As respostas que a gente teve acesso são todas elas evasivas, são respostas que nós como Sindiágua já desmistificamos e desmentimos todas elas, porque passa desde a situação do país, de contingenciamento de recursos, problemas com documentação, que a Caixa estaria sendo muito austera com a Corsã no sentido de liberar a documentação, e todas essas desculpas, vamos dizer assim, que a diretoria da Corsã vem dando para não ter licitado, o Sindiágua vem derrubando todas elas, uma a uma, né, comprovando que o motivo realmente para não haver essa licitação é outro. Existe alguma relação dos fatos denunciados com as PPPs em elaboração pelo governo do estado? Canoas, como nós dissemos, Canoas tinha já assinado, um termo de compromisso assinado já de 216 milhões de reais de obras, então com dinheiro a fundo perdido, que não teria custo nenhum para a Corsã. O que aconteceria com Canoas se realmente o presidente da Corsã efetivasse essa licitação e efetivasse as obras? Nós chegaríamos a praticamente 70% de cobertura da rede de esgoto em Canoas. E isso inviabilizaria o processo de PPP, porque como é que tu vai atrair a iniciativa privada se tu vai oferecer algo que não tenha tanto lucro assim? Eles querem lucro, né? E Canoas é a principal arrecadação da Corsã. Então, se Canoas ficasse fora da PPP, o temor do presidente da Corsã certamente é que o interesse da iniciativa privada por esse tipo de contrato ficasse menor. Então, o que fizeram? Nós não pegamos então o dinheiro do OGU, que é um dinheiro de graça, para colocar em Canoas, porque senão vai avançar muito, né, a nossa cobertura de esgoto, e isso inviabilizaria o discurso da necessidade da PPP. Então, nós retiramos o Canoas do OGU, do PAC, e deixamos ela para a PPP. Por conta de colocar Canoas numa PPP, nós praticamente perdemos de fazer esgotamento sanitário em todo o vale do Rio dos Sinos. Existe algum fato novo com relação a essa perda de recursos do PAC? Olha, o fato novo que dá para a gente comentar aqui é que a direção da Corsã, a gente reparte aqueles 521 milhões na parte que já está perdida, porque o Ministério da Cidade já notificou a Corsã de que 233 milhões, por falta de apresentação de projetos por parte da Corsã,
o Ministério da Cidade já suprimiu esses valores. E a outra parte que ainda, né, as primeiras etapas dos projetos ficaram, graças a Deus, aprovadas ainda no governo passado. Foi isso que salvou esses 288 milhões, que hoje a Corsan, inexplicavelmente, para quem não está acompanhando de perto, inexplicavelmente a direção da Corsan diz que vai licitar essa parte das obras, incluindo os 62 milhões que ainda restaram para Canoas. Por que agora pode licitar? Por isso que a gente está dizendo que a direção da Corsan optou por ir por um caminho muito perigoso. Eles colocaram na balança, né, riscos para a PPP. Se nós não licitarmos, agora eu já tenho o interesse de 2 promotores públicos, que são os órgãos fiscalizadores. Se nós não licitarmos essas obras que não tem desculpa para não licitar, algum promotor pode interceder negativamente junto à PPP, resolveram licitar. Só que aí eles entram, como a gente diz aqui no Rio Grande, eles entram num brete, né? Agora, licitando agora, eles vão ter que explicar por que não podia licitar antes. Se fala muito no Brasil dos benefícios dos investimentos na área de saneamento básico, mas por que o país é tão atrasado ainda na área? Mas por que não havia um interesse antes, né, no país inteiro, não só aqui no Rio Grande do Sul, de fazer esgotamento sanitário? Por um motivo bem simples. Tu enterrar cano não dá voto. Esse é o grande motivo que até 2007 não havia recursos para o saneamento. E aí em 2007 o presidente de então, o presidente Lula, resolve fazer o PAC Saneamento, resolve promulgar, assinar a lei do saneamento, 11.445, dando diretrizes firmes, né, para o saneamento e colocando, acima de tudo, verba para saneamento. Por que o Brasil ainda precisa avançar tanto? Porque os políticos, até então, eles não queriam fazer saneamento porque não dava voto. Agora que nós conseguimos implementar um programa federal, né, de saneamento, vem um governo agora, tanto o federal, que interrompeu isso, e aqui no governo do estado nós temos um governo que privilegia buscar empréstimos privados do que pegar dinheiro do PAC e fazer as obras que seriam tão importantes, não só para a Corsan, para o povo do Rio Grande do Sul e para o meio ambiente aqui do Rio Grande do Sul e para a saúde pública, que é o saneamento, e a importância disso todos nós sabemos.